Olá, meu nome é Ariana Silveira Lima e eu vou apresentar o seminário com o tema de polímeros condutores e semicondutores. Por muito tempo, as tentativas para obter um polímero condutor foram frustradas. E só no início da década de 70, uma classe de polímeros foi preparada com significativa capacidade de conduzir eletricidade. A descoberta dos polímeros condutores teve início acidental no laboratório de Hideki Shirakawa, do Instituto de Tecnologia de Tóquio, e na tentativa de sintetizar o poliacetileno, que é um pó preto, um estudante do Shirakawa produziu um lustroso filme prateado parecido com uma folha de alumínio. Revendo a metodologia, o estudante viu que na realidade ele tinha usado uma quantidade de catalisador 1000 vezes maior do que o que ele pretendia usar. E aí, em 1977, o Shirakawa começou a trabalhar em colaboração com o MacDiarmid e o Rieger na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e aí juntos eles perceberam que após a dopagem do poliacetileno com iodo, o filme prateado flexível virou uma folha metálica dourada, e com isso a condutividade elétrica aumentou. Essa descoberta do poliacetileno condutor mostrou que não tem nenhuma razão para que um polímero orgânico não possa ser um bom condutor de eletricidade. No verão de 1977, os três, e os colegas que eles trabalhavam publicaram essa descoberta no artigo intitulado Síntese de polímeros orgânicos de condução elétrica, derivados halógenos do poliacetileno, no The Journal of Chemical Society Chemical Communications. A descoberta, ela foi considerada um grande avanço, né? E rendeu para eles o Prêmio Nobel de Química do ano 2000. Desde então, o campo cresceu muito e também deu origem a muitas aplicações. O que poderia diferenciar eles é o grau de condução de eletricidade. Os condutores conduzem melhor a eletricidade em relação aos semicondutores. Aqui eu coloquei umas imagens dos principais polímeros condutores. Para se tornar eletricamente condutor, um polímero ele tem que imitar o metal, né? E daí ele tem que ter elétrons que precisam estar livremente para se mover. E a primeira condição para isso é as ligações duplas conjugadas. Aqui eu coloquei a imagem para tentar demonstrar que a ligação conjugada é isso, ó, é uma dupla simples, dupla simples. E aí o que acontece? Essas ligações elas permitem criar um fluxo de elétrons, porque os elétrons da ligação dupla pi podem ser removidos facilmente, sabe? E formar um íon, nesse caso um íon polimérico, sem destruir as ligações necessárias para manter a estabilidade do polímero, claro, né? E basicamente, quanto maior o número de ligações π, maior vai ser o número de elétrons desemparelhados e maior seria a condutividade do polímero, né? Só que essas ligações duplas conjugadas elas não bastam para aumentar a condutividade. Para se tornar eletricamente condutor, o polímero ele tem que ser perturbado, seja removendo elétrons ou inserindo. E esse processo ele é conhecido como dopagem, que do inglês, né, doping, e pode ser do tipo P ou do tipo N. Mas basicamente, ele consiste em tratar um polímero com agentes dopantes, né, que vão ser receptores ou doadores de elétrons, e em uma grande quantidade, que vai originar modificações químicas na rede polimérica. Que é justamente essa a ideia, né? Pegar um composto isolante e fazer ele virar um condutor elétrico. Através da dopagem, né, controlando o tipo de dopante e a quantidade, pode-se controlar a condutividade do polímero também. Os dopantes do tipo N, né, que são os doadores de elétron, eles geram a redução da cadeia polimérica. Aqui eu coloquei uma equação genérica. E o sódio e o potássio poderiam ser exemplos de agentes dopantes utilizados, né, para dopagem do tipo N. E os dopantes do tipo P, que são os receptores de elétron e que geram a oxidação da cadeia polimérica. Aqui tem uma equação genérica. E compostos de iodo, pentafluoreto de arsênico e cloreto de ferro são exemplos de agentes dopantes utilizados na dopagem do tipo P. Os polímeros eles podem ser sintetizados por dois métodos principais, a síntese química e a síntese eletroquímica. Na síntese química, ela é geralmente mais utilizada e mais vantajosa porque ela possibilita uma produção em grande quantidade, sabe? Pode ser adaptada para nível industrial. E aí eu coloquei aqui um exemplo de síntese química, que é a síntese da polianilina. E também, os polímeros condutores eles podem ser depositados eletroquimicamente na forma de filmes sobre eletrodos metálicos, né?
e essa síntese ela resulta em compostos mais puros, mais homogêneos. Um exemplo disso é um dispositivo eletrocrômico, que eu coloquei a imagem aqui, que ele é utilizado comercialmente em embalagem de pilha alcalina para avaliar a carga da bateria e em espelhos retrovisores de automóveis para evitar ofuscamento quando tem algum carro atrás por causa do farol, né? O primeiro polímero condutor ele foi obtido, né, pela exposição do poliacetileno na forma de isolante com agentes dopantes, que tornou ele um condutor elétrico. E o poliacetileno ele pode se apresentar na forma de dois isômeros possíveis, a forma cis e a forma trans. Esses dois isômeros eles possuem uma condutividade diferente, como dá pra ver aqui, ó. Ambos eles possuem elétrons desemparelhados. Só que no isômero trans ele tem mais mobilidade, né? E aí com isso ele tem mais estabilidade termodinâmica. E daí quando ele é dopado, a condutividade dele se assemelha com os metais. E na forma cis, mesmo sendo dopado com a mesma concentração, ele tem uma condutividade mais baixa. E o poliacetileno, apesar dele alcançar esse valor, né, de condutividade muito próxima dos metais, ele ainda é muito instável termicamente, ele é infusível e insolúvel. E aí isso aumenta a busca para tentar superar essas dificuldades, né? Outros polímeros que superem essas dificuldades. E aí, nas aplicações, bom, dá para fazer outros seminários só para falar da aplicabilidade deles, porque é muito ampla, tem muitas opções, aqui como vocês podem ver. E além de bateria, né, que eu já tinha falado antes, os polímeros eles podem eles apresentam um potencial na fabricação de dispositivo eletrocrômico, cobertura antistática, eletrocatalisadores, dispositivos eletrônicos, sensores, enfim, muito amplo. E essa alta aplicabilidade traz vantagem tanto no ramo tecnológico, social, ambiental, porque pode ser utilizado em tudo. E uma aplicabilidade bem interessante, né, são os diodos emissores de luz, que são mais conhecidos como LED, né? Só que esses novos LED de polímero são conhecidos como OLED porque eles são orgânicos, né? Que são usados os polímeros condutores. E os OLEDs, eles são fabricados a partir desses polímeros condutores que são eletroluminescentes. E aí, para ser eletroluminescente, um polímero, além de ser condutor, ele tem que ser fluorescente. No caso, ele vai emitir luz visível quando ele absorver radiação ultravioleta. E o fenômeno da eletroluminescência, ele foi relatado pela primeira vez em 1990 para o poliparafenileno vinileno, que é, no caso, um filme, aconteceu quando um filme desse polímero foi colocado entre dois eletrodos e daí ele emitiu luz amarela esverdeada. Aqui nessa imagem, ao lado, mostra os componentes, né, de uma OLED, o eletrodo metálico, que é quando o cálcio está em contato com o alumínio, é o cátodo, que vai injetar elétrons no polímero, e o outro é o que está em contato com o filme condutor de óxido de índio e estanho, que é o ânodo, que vai retirar elétrons. E aí, quando os elétrons e os buracos de onde foram retirados os elétrons, eles se combinam, isso dentro do polímero, né, ocorre a emissão de luz, que pode variar dependendo do tipo de polímero, porque cada um deles pode refletir uma luz diferente. Como os OLEDs eles são emissores de luz, o uso em telas, né? Até botei ali uma TV da LG. O uso em telas é vantajoso em relação aos cristais líquidos que eram usados antes, né? Porque a fonte emissora de luz deles é independente. E eles também requerem menor potência, eles são capazes de alto brilho e uma grande diversidade de cores. E uma vantagem muito boa é que a luz, usando esse polímero, ela é brilhante em todas as direções. Até isso aí é chamado de luz lambertiana, que é quando ela brilha igual para todas as direções. E aqui estão as referências desse trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.